Olá, meus amados, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus, Ele abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Olha, eu queria fazer uma oração por você, uma pequena oração, e eu tenho certeza que Deus Ele vai falar com o Senhor e com a senhora, e assim que você compartilhar essa mensagem, esse link, aonde chegar esta palavra, vai chegar uma bênção do Senhor para a sua vida. Fecha os teus olhos só por um minuto, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, o Senhor sabe o que esta pessoa, o que este pai que trabalhou o dia inteiro, ou esta mãe, avó, filho, filha, marido ou esposo, o Senhor sabe o que esta pessoa tem passado. Meu Deus, o que estava dando errado, faz dar certo, Senhor. A Tua palavra nos ensina que agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode vencer o Senhor. Mas, meu Deus, tem algo tentando impedir esta pessoa de vencer, esta pessoa de orar, tem algo impedindo ela de aceitar a Tua palavra, de ir à Tua casa, tem algo tentando impedir ela de jejuar, de Te buscar, de se converter dos maus caminhos. E, meu Deus, faz esta palavra chegar ao coração dela, e junto com esta palavra chega também a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus, graças a Deus. Olha, a palavra de Deus lá no livro de Jeremias, no capítulo 18, estou aqui com a minha Bíblia aberta. Em Jeremias capítulo 18, a Bíblia diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, versículo 2, dispõe-te, quer dizer, esteja disposto, e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Preste bem atenção. Deus, Ele todos os dias tem uma palavra para o seu coração, uma palavra de bênção. Deus não tem palavra de maldição, não. Deus, Ele não amaldiçoa, não. A desobediência a Deus gera a punição, os castigos, a colheita. Um sábio uma vez disse que nenhum de nós somos obrigados a plantar, mas uma vez que algo foi plantado, certamente um dia, então iremos colher da nossa plantação. E às vezes o Senhor, a senhora, nós, o ser humano, tudo que ele quer é uma resposta de Deus. Oh, meu Deus, quando o Senhor vai falar comigo? Meu Deus, essa situação que eu estou passando, eu preciso de uma resposta. Quantas vezes você olhou para o céu, olhou para o alto e disse essa palavra: meu Deus, fala comigo, eu preciso de uma resposta. Será que o Senhor, a senhora agora não precisa de uma resposta? Talvez você tenha agora a sua casa cheia, a sua despensa, o seu armário, a sua conta bancária, mas talvez do outro lado também está cheio de brigas, cheio de angústias, cheio de medo, a gaveta do armário às vezes cheia de remédios, cheia de preocupações, e às vezes tudo que você diz ou pensa, quando tudo isso vai mudar? A Bíblia diz que a primeira coisa que Deus fala para Jeremias era: dispõe-te,
Dispõe-te e vai à casa do oleiro, porque lá você vai ouvir as minhas palavras. Talvez o fato de você não estar indo à casa do oleiro, a igreja, não importa a placa da igreja, Deus não é Deus de uma placa, Deus é o seu Deus. Deus é o Deus que criou os céus e a terra e tudo que nelas há. Só existe um Deus, um Deus. Além disso, é criação dos homens. Só existe um Deus, o Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, está escrito em João, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez você diga, eu creio, pastor, eu creio. Talvez você diga assim, pastor, mas eu creio em Jesus Cristo, eu creio em Deus, e eu tenho perecido. A Bíblia diz que o Senhor, quando viu que Jeremias estava passando uma situação difícil, ele disse assim, olha, dispõe-te, quer dizer, para o que você está fazendo, pare por um momento, se disponha, abra mão de tudo, de uma hora do seu dia, de um dia da semana, de um momento para você orar, para você ler a Bíblia, se disponha para você ouvir a voz do Senhor. E naquele instante Deus falou para Jeremias, dispõe-te e vai à casa do oleiro. Quer dizer, sai dessa situação, sai da onde você está e vai à casa do oleiro. A Bíblia diz assim, versículo 3, olhe a obediência de um homem. A Bíblia diz, versículo 3, desci à casa do oleiro e eis que ele, o oleiro, estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor a mim. Preste atenção. Parece simples. Jeremias saiu, se dispôs, parou tudo o que estava fazendo e foi à casa do oleiro. Mas não foi ir ali na casa do oleiro. Jeremias foi lá na casa do oleiro. Muito mais longe do que a distância da sua casa até a igreja. Muito mais longe do que a distância dos seus joelhos até o chão para falar com o Senhor. Muito mais distante do que você está na presença de Deus. Está mais fácil para você, está mais fácil para o Senhor e para a senhora. E quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele olha lá, o oleiro fazendo barro, o vaso de barro, e o vaso quebrou na mão dele. Ele pegou de novo aquele barro e começou a refazer o vaso, segundo bem lhe pareceu. Seria necessário, para eu tentar te explicar, pelo menos uma hora, que o oleiro faz o vaso segundo bem lhe pareceu, segundo ele quis fazer. Eu precisaria de muito tempo para te explicar. E aí a Bíblia diz assim, então veio a palavra do Senhor a mim. A palavra de Deus veio para Jeremias naquele momento e diz, Deus falou para Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus, ele estava dizendo assim, se você estiver nas minhas mãos, até o que estava dando errado, no final vai dar certo. Se a sua vida estiver na mão de Deus, nada vai sair do controle de Deus. Nada. José tinha a vida na mão de Deus. José era um vaso. José sonhou. Daqui a pouco o sonho de José
se transformou no verdadeiro pesadelo. Mas cada vez que se passou o tempo, José foi vendido pelos próprios irmãos, comprado pelos primos, serviu de escravo, vendido como escravo, foi mordomo, acusado, foi preso, esquecido pelos amigos, lembrado por Deus. Porque a própria palavra de Deus em Jeremias diz: os meus pensamentos, Deus falou para Jeremias, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, os meus caminhos mais altos que os seus caminhos. Deus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, uma coisa simples: esteja com a sua vida nas mãos dele, porque ele pode fazer de você um instrumento de vitória, um instrumento de bênção. Deus pode fazer tudo de novo na sua vida para as coisas darem certo, mas você precisa estar disposto a ir à casa do Senhor. Eu não sei a igreja que o Senhor congrega, a igreja que a senhora congrega, ou se você não tem ido em local nenhum, vai porque o Senhor, Ele quer te abençoar. Compartilhe essa mensagem, mande para o seu amigo, para a sua amiga, para os seus familiares, assim como eu vou mandar para os meus familiares, que essa mensagem ela chegue até o seu coração. Nada, absolutamente nada, está fora do controle de Deus. Talvez na cabeça de José, o caminho que ele estava trilhando era amargo, era duro, mas ele sabia que se a vida dele estivesse na mão de Deus, Deus ia refazer tudo de novo a história de José, assim como Deus ele vai fazer uma história de vitória na sua vida, assim como Deus ele vai fazer tudo de novo para poder te abençoar, vai te dar uma nova chance, vai abrir uma nova porta, vai restaurar a sua saúde, vai restaurar a sua alegria, a sua paz. Deus ele vai fazer isso. Mas o Senhor e a senhora vai se dispor, vai à casa do oleiro, vai ouvir a voz do Senhor. Talvez saiba a distância entre você e Deus, uma oração. Talvez o mais longe que você consiga ir hoje é exatamente a distância dos seus joelhos até o chão para você falar com Deus. Não precisa fazer sacrifício. Você não precisa pagar para falar com Deus. Você não precisa pagar para ter uma resposta. Você não precisa sacrificar o seu dinheiro, o seu bem material. Você não precisa gastar o seu dinheiro para ter a resposta de Deus. Não. Desce à casa do oleiro. Vai lá, porque ele vai falar com você numa oração. Quando você ler a Bíblia, quando você falar com ele, ele vai te responder. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família de maneira poderosa. Compartilhe esse vídeo, deixe lá no link o seu comentário. Eu queria que você deixasse lá o seu nomezinho para a gente poder estar orando por você e pela sua família na madrugada. Eu queria que você compartilhasse o link dessa mensagem, para que aonde chegar essa palavra, vai chegar uma bênção de Deus para você e para essa pessoa que vai receber. Jó, Deus mudou a sorte dele quando ele orava pelos seus amigos. Compartilhe essa bênção com os seus amigos e com a sua família. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.